É isso aí, torcida do Vascão. Bora aqui para mais uma notícia, mais um pós-jogo. Vascão fez o Menguinho tropeçar. É, pessoal, toda a mídia flamenguista aí contava com a vitória do Malvadão, mas o Vascão estragou a festinha deles. Pessoal, vamos aqui com o pós-jogo de Vasco 1-1 com o Flamengo, jogaço aí no Maracanã. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Vascão. Pessoal, também trazendo aí mais informações para vocês com o Neto. Se inscreva no canal, deixe seu like, agora bora pro pós-jogo. 1-1, hein? O Vasco não perde pro Flamengo, hein, Flávio? Craque Neto, primeiramente boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Na verdade, boa noite já, né? Muito quente aqui no Rio de Janeiro. Nesse momento, a gente deve estar aí próximo dos 40 graus, mesmo nesse horário. E dentro de campo, craque Neto, a gente teve um jogo muito equilibrado. Um Flamengo muito mexido, um time misto. O Vasco veio com força máxima, só não teve o Lucas Piton e o Tietê que estavam machucados. E o Flamengo sem Arrascaeta, sem Pedro, sem Samuel Lino, sem o Léo Pereira também. Mas a gente viu aqui um primeiro tempo em que foi bem equilibrado. O Flamengo começou sem a bola, mas depois foi encontrando seu jogo. Abriu o placar ainda no primeiro tempo, depois de um lance que começa com o Cebolinha acertando o travessão. E aí na sequência da jogada o Léo Jardim faz uma linda defesa num chute do Bruno Henrique. E aí no rebote o Carrascal fez 1-0. Depois disso o Vasco melhorou, cresceu no jogo. E o gol de empate do Vasco saiu de bola parada, um problema para esse Flamengo. Até porque, antes do gol sair, o Pumita Rodrigues, que está jogando improvisado na lateral esquerda, acertou uma testada bonita, o Rossi fez a defesa, a bola pegou na trave. E aí um pouquinho depois foi a vez do Ryan, um cruzamento do Felipe Coutinho, um escanteio, o Rossi saiu mal. E aí o Ryan empatou o jogo 1-1 no segundo tempo. Um jogo bem abaixo, o Felipe Luiz colocou os principais jogadores, colocou o Luiz Araújo, Samuel Lino, colocou o Pedro, mas não foi suficiente não. O Vasco brigou muito e olha, craque Neto, vou te dizer uma coisa, tá? Os melhores em campo aqui hoje, do lado do Flamengo, Saul fez um grandioso jogo, mas eu vou citar dois jogadores do Vasco que para mim foram os melhores em campo. O zagueiro Carlos Cuesta, colombiano, bom zagueiro. E o meia Barros, esse que é cria do Vasco, estava emprestado ao América Mineiro, retornou a pedido do Fernando Diniz e fez um baita de um jogo aqui, viu, craque? Ô, Flávio, qual a ideia do Flamengo contra o Estudiantes, primeiro jogo 2-1, empate agora, qual a ideia daquilo que foi feito? Foi um absurdo o que fizeram com o Flamengo aí contra o Estudiantes do Maracanã. Ó, craque Neto, pelo menos aqui conversando com o pessoal do Flamengo, o pessoal está muito tranquilo. A questão da anulação do cartão do Plata também, pelo que o pessoal disse, já são águas passadas. Agora o time tem que focar dentro de campo. E a expectativa é de um Flamengo completo. Hoje, por exemplo, o Flamengo não teve o Jorginho mais uma vez. Jorginho que já não joga desde antes da pausa para a data FIFA. Ele deve retornar para esse duelo contra o Estudiantes, assim como o Alexandro, lateral esquerdo, que hoje teve relacionado, mas não entrou em campo. Ele está recuperando também de uma lesão na panturrilha e ele deve retornar para esse jogo contra o Estudiantes. Então a expectativa é de que no meio da próxima semana a gente tenha um Flamengo completo, muito próximo do time ideal, viu, craque? Viu? Tá suando aí, o que foi? Tá calor aí, filho? Meu irmão, craque, ok, craque, né? Vou te mostrar. Aqui, ó. Meu irmão. Isso aqui, ó. Isso aqui é ouro. É ouro. Vamos lá. Ô, Flávio, bom dono da bola para você amanhã. Que Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua participação maravilhosa com a gente aqui no apito final. Junto com a gente o Flávio, que é um menino maravilhoso, um baita de um apresentador. O Corinthians perde o jogo, Quesada. E nós assistimos aqui. A gente assistiu o jogo aqui. Todos nós aqui estávamos assistindo. Titular em campo, né? Só não estava o Piton, lateral esquerdo, né? O Puma Rodrigues estava improvisado, mas muito com o atleta que faz o gol do Vasco, que é o Ryan, que para mim é aquele jogador ofensivamente que produz, que tem velocidade, que tem 1 contra 1, é a juventude, não vive o melhor momento do Verratti, então acho que o Ryan é aquela peça ofensiva que funciona, né? Ele melhora no jogo, aí o Felipe Coutinho entra no jogo, o Vasco equilibra. Mas o segundo tempo foi novamente, o Flamengo em cima, o Flamengo com posse de bola, o Flamengo criando muitas chances, o Flamengo tendo muitas chances de gol, o Vasco ia numa transição ofensiva, num contra-ataque, tentando surpreender.
Mas o resultado de 1-1 é o clássico, é a rivalidade, como o Bubu me perguntou, é Flamengo e Vasco. Mesmo achando que o Flamengo foi superior. Se tivesse ter um vencedor no jogo de hoje, acho que o Flamengo criou mais, teve mais possibilidades. E ainda mais quando o Felipe Luiz olhou para o banco e aí trouxe a tropa toda, aí o Flamengo ainda melhora mais no jogo, ainda cria mais jogadas, tem mais chances, a gente está vendo várias chances perdidas. Teve 2 bolas na trave durante o jogo, né, do Flamengo. Mas é um resultado que... foi um péssimo resultado? Acho que é um clássico, esse resultado ele é normal de acontecer. Recentemente, até pensando aí na disputa pela liderança da competição, existiu um empate entre Palmeiras e Corinthians recentemente, né, um pouquinho antes da data FIFA. Bubu, o Flamengo teve muitas chances realmente na segunda etapa. Ele deixa de vencer, deixa de conquistar 2 pontos, é isso? Vou dar boa noite agora para você. Ou não, Bruno, ou você tá com essa de que um Velo. empatezinho no clássico tá tudo bem. Boa noite. Não, boa noite, fã de esportezinho. Eu acho que são 2 pontos perdidos. Então? E para a matemática do campeonato, significa que o Palmeiras é o líder do campeonato agora por pontos perdidos. Com esse ponto que o Flamengo conquistou, e os 2 que ele deixou de ganhar, o Palmeiras tem agora 2 pontos a menos que o Flamengo e tem um jogo a menos. E, convenhamos, é um jogo contra o Juventude no Allianz Parque. A tendência é que esse jogo atrasado tem um jogo contra o Santos também que está devendo. Porque o Flamengo tem um jogo a menos em relação às outras equipes, ou ao Cruzeiro, certo? E o Palmeiras 2. Mas é muito difícil imaginar que o Palmeiras não vai ganhar um jogo contra o Juventude em casa. Então, neste momento, o Palmeiras seria o líder por pontos perdidos. Antigamente se fazia muito esse tipo de conta quando tinha pontos corridos do campeonatos estaduais, né? Então, para mim, o Flamengo deixa de ganhar 2 pontos. E eu acho que o jogo do meio de semana da Libertadores contra o Estudiantes teve um impacto grande no jogo de hoje. Se o Flamengo tivesse vencido, por exemplo, 4-0, e no primeiro tempo o Flamengo fez 2-0 rapidamente, muita gente vai ser goleada. Quanto é que vai terminar isso aqui? O Flamengo no primeiro tempo já vai estar classificado, vai tirar o pé no final, e aí possivelmente esse jogo tivesse uma participação maior de titulares. O jogo da volta não seria tão... decisivo ou tão dramático como promete ser. Né? Todas as circunstâncias do jogo contra o Estudiantes, a questão da arbitragem, nervosismo, tensão, o 2-1 no final, ficou um gosto meio que amargo. E aí o Felipe Luiz, acho que a escalação de hoje passa pelos 2 jogos. O jogo anterior contra o Estudiantes e o próximo. E aí você vai sem Arrascaeta, sem Pedro, sem Léo Pereira, sem Varela... O Saul, que era um cara que estava com lesão, ele estava sentindo o tornozelo até ontem, acho. E ontem ele treinou. O Saul era um cara que era tipo dúvida para a partida. O Saul começa jogando, aliás, faz mais uma partidaça, eu acho. Quase ele faz um golaço, a bola bate na trave, ele voltando para marcar, desarmar aqui atrás. Inclusive o Ryan, acho que tem um lance que ele desarma, né? Que o Ryan é a fumaça lá, realmente é um garoto atrevido, abusado, como falou o Zinho. Então, para mim, o Flamengo, pelo número, se você pegar as estatísticas, o Flamengo... teve tudo para ganhar o jogo, especialmente ali na reta final. O Pedro teve 2 chances assim que ele normalmente não desperdiçaria. Alguns jogadores abaixo, o Vinha, para mim, abaixo. O Rossi, acho que também merece discussão. A gente vê o jogo muito com os flamenguistas ali. Galera cornetando o Rossi, bola parada, que em tese o Flamengo hoje tem uma defesa muito sólida. Tomar um gol do Ryan. O Ryan fez um gol de verrete, né? Foi. O Ryan, a gente sabe que ele é liso. O Rossi saiu mal, né? Então, o Rossi saiu mal. E não é tão incomum isso, né? Em algumas saídas, ele finge que vai, não vai, fica. O goleiro tem que ser decisivo, né? Ou sai, decide, soca a bola, ou fica bem posicionado para fazer a defesa. Então, para mim, o Vasco, que com o Fernando Diniz aí estava complicado no começo do jogo, conseguiu equilibrar a partida e soube sofrer, sobretudo no final, quando o Flamengo estava com quase força máxima. Mas vocês entendem que não foi a melhor escalação que o Felipe colocou em campo? Deveria ter colocado essa tropa toda desde o começo, Zé? Não, eu acho que não. Acho que o elenco do Flamengo dá essa possibilidade ao Felipe, né? Porque se você observar aí a equipe do Flamengo, você vê o Alan joga. O Alan, vira e mexe, estava jogando. Agora com o Jorginho fora, ele começou a jogar o De La Cruz, que jogou contra o Estudiantes, mas também vinha no banco. Então, era um jogador que vinha jogando. O Emerson Royal
é pau a pau ali com o Varela, vem jogando sempre também. Aí o Danilo também é um bom jogador, claro. né? Então o time ele foi montado para isso. Eu acho, por exemplo, que o Everton Cebolinha, eu acho que não jogou, deu aquele chute na trave logo no comecinho, mas ele não participou tanto do jogo como se esperava ou pudesse jogar um pouco mais ou atingir aquilo que os jogadores vinham jogando, que eu acho que ele foi bem abaixo. Mas é natural, você tem que colocar para jogar. Você tem essa possibilidade, o Flamengo montou uma equipe que você tem 2 jogadores de uma mesma posição com a mesma qualidade, talvez com um pouquinho de mudanças nas características, mas você tem que colocar. E acho que o Felipe fez bem, depois do segundo tempo era natural também ele colocar os jogadores mais cascudos, né? Os considerados não vou dizer os titulares, porque ele está sempre trocando, mas os caras que vêm jogando com mais frequência, né? Entre o Samuel Lino, entre o Pedro, a Arrascaeta, aí se torna um ataque contra a defesa, né? E o Vasco esperando praticamente especulando só um contra-ataque ali com o Ryan ali na frente, com o Andrés Gomes, né? Que entrou no segundo tempo. Mas assim, para o Vasco foi uma vitória. Né, especialmente por aquilo que apresentou o Flamengo no segundo tempo e as chances perdidas. E para o Flamengo eu concordo com o Bubu, né? Porque você analisando o que o Palmeiras vem jogando e a qualidade. É isso aí, torcida do Vascão, e bora aqui para mais uma notícia. Robert Renan, do Vasco, sofre choque de cabeça e é substituído em protocolo de concussão. O médico Rodrigo Sasson avaliou que o jogador não tinha condição de continuar na partida e determinaram a substituição. O zagueiro Robert Renan foi substituído no primeiro tempo de Flamengo e Vasco após um intenso choque de cabeça com o companheiro Barros neste domingo no Maracanã. Os médicos do Vasco avaliaram que o jogador não tinha condição de continuar na partida e acionaram o protocolo de concussões. Lucas Oliveira foi o escolhido para substituir o zagueiro contundido. O lance ocorreu aos 33 minutos, quando Robert Barros e Bruno Henrique entraram em dividida e os 2 vascaínos acabaram se chocando de cabeça com muita intensidade. Ao receber atendimento, Robert não conseguiu corresponder positivamente a todos os testes aplicados pelo médico, que imediatamente indicou a necessidade da saída do atleta. Houve breve resistência do zagueiro e de outros jogadores do Vasco, mas o médico do clube, Rodrigo Sasson, insistiu e a substituição foi realizada. O jogador deixou o gramado consciente, caminhando e foi diretamente para o vestiário para continuar o atendimento médico. Barros também passou por avaliação e continuou no jogo. Além de deixar o jogo deste domingo, Robert não poderá jogar contra o Bahia no meio da semana também pelo Brasileiro. A regra determina que os jogadores com suspeita de concussão devem ficar ao menos 5 dias sem disputar partidas. O mecanismo foi adotado pela CBF em 2024 após casos de choques de cabeça. Times podem substituir jogadores que estejam mostrando sintomas neurológicos sem a mudança conte nas 5 substituições originais. Para isso, basta que o membro da comissão técnica mostre um cartão vermelho no momento de sinalizar a mudança para a equipe de arbitragem. Por questões de isonomia, o time adversário também ganha uma substituição extra. É isso aí, torcida do Vascão. Eu agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like.